E ainda falando sobre eletricidade, um choque elétrico pode acontecer em questão de segundos. E muitas vezes o perigo está onde a gente menos imagina. Pequenos erros em instalações elétricas podem ter consequências graves e até fatais. A reportagem da Carol Guibo mostra por que a prevenção é tão importante. Fios, disjuntores, tomadas. Cada etapa de uma instalação elétrica exige técnica e cuidado. E não é por acaso, um erro pode causar acidentes e até colocar vidas em risco. Segundo a ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o Brasil registrou 703 acidentes com a rede elétrica em 2025, contra 685 no ano anterior. Apesar da queda no número de mortes, 252 pessoas perderam a vida. No Nordeste, de 185 ocorrências, 67 foram fatais. A construção civil continua sendo o setor com mais ocorrências. Obras, reformas, serviços de manutenção somaram 227 acidentes no Brasil. Por isso, contratar um profissional qualificado é muito mais do que prezar apenas pela qualidade do serviço. É prezar pela segurança. Foi exatamente esse o cuidado que o Gabriel tomou durante a construção do novo galpão da empresa dele. Eu sempre levo em conta algumas premissas antes de contratar qualquer tipo de serviço, né? Primeiro, é se eu tenho a capacidade técnica para executar, ou se o profissional que eu vou contratar tem essa capacidade. Segundo, o tempo, né? Que eu, como empresário, meu tempo é muito corrido, então eu sempre procuro indicações de profissionais qualificados para estar executando esse serviço. Terceiro, que não é muito menos importante que os outros, é o risco. Vocês podem ver aqui que eu tenho vários produtos, tem uma grande quantidade de imobilizados, certo? E pessoas trabalhando aqui. Então tem um risco. Se eu faço alguma instalação de forma incorreta, compro a fiação que não é adequada para a quantidade de equipamentos que eu tenho aqui, eu ponho esse patrimônio e as pessoas em risco. Além da qualificação, o uso de equipamentos de proteção e a atualização constante devem fazer parte da rotina de quem trabalha com eletricidade. A gente vê muito quando a gente vai fazer reforma, que às vezes o pessoal até tenta fazer a elétrica, mas aí tem muito risco, né? A gente sabe que tem casas muito antigas, que o pessoal vai fazer reforma, pinta, troca revestimento, mas acaba deixando a elétrica um pouco de lado. E às vezes quem vai fazer a elétrica, mudar uma tomada, não tem qualificação. E aí a gente vê casos de incêndio, muitos casos de problemas na parte elétrica, né? Justamente porque são pessoas que fazem, né, às vezes curiosas, às vezes querendo resolver um determinado problema e não conseguem, né? Outra causa de acidentes são as ligações clandestinas. Em todo o país, elas estiveram relacionadas a 30 acidentes e 15 mortes no último levantamento da ABRAD. Segundo esse especialista da Equatorial, uma atitude que pode causar desde danos materiais até a perda de vidas. As ligações clandestinas é algo fora de padrão. A concessionária ela dimensiona uma rede, dimensiona uma carga elétrica para um determinado consumo. E quando tem as ligações clandestinas, ele foge do que está dimensionado do programado. Então, normalmente já existe um sobreaquecimento, existe uma sobrecarga do sistema. Só por aí você já tem aquecimentos da própria rede, aquecimento das próprias fiações, né, que são utilizadas. Então, existe aí um risco térmico, um risco de incêndio na própria rede. O outro ponto importante é sobre como é ser feita essas ligações. A concessionária tem equipes treinadas e especializadas naquele tipo de material, qual equipamento vai utilizar. Quando se faz ligações clandestinas, além de ser ilegal, né, ser um crime, você também não tem a garantia que aqueles equipamentos e as ferramentas elas são adequadas para aquela atividade. Então, mais uma vez, qual é o risco ali do próprio incêndio na rede, como sobreaquecimento, mas também das próprias pessoas, os populares que estão executando aquela atividade sem ter o conhecimento prévio que nós, da concessionária, nossos colaboradores, possuem. Em Alagoas, um caso que chocou o país reforçou esse alerta. Em janeiro, mãe e filho morreram após sofrerem uma descarga elétrica em uma piscina de uma pousada em Maragogi. A perícia apontou irregularidades na instalação elétrica do local. Por isso que a matéria é muito importante para alertar sobre todos os cuidados que a gente precisa ter.